O momento mais especial do dia chegou! Começa agora mais um programa, agora é com eles, o programa do Homem Cristão Brasileiro, e hoje nós vamos falar sobre, presta atenção, ações práticas que podem mudar as nossas vidas. Ações práticas. Tem que fazer. Então, gente, tá vendo? O programa tá sensacional. Quero te convidar para ficar conosco, porque o nosso programa já está no ar. Bora! É isso aí, meu povo, nosso encontro aí tão esperado chegou e hoje para a gente abençoar a família brasileira, mas especialmente aqui o nosso bate-papo, papo de macho, aqui é assim mesmo. Na nossa Rede Super, o programa agora é com eles, mas com muito carinho, com muito respeito e querendo levar essa unção de Deus aí para a sua vida, especialmente para os homens. Chama a homarada toda aí, a turma aí da testosterona toda para ficar aí diante da sua TV e também indicar ali o nosso canal no YouTube para ver depois também ali redesuper.com.br, né, o nosso site e o YouTube, Rede Super, beleza? Gente, eu quero falar com um cara aqui que esse sim, vai nos abençoar, vai nos brindar aqui com muita coisa boa, que é o meu parceiro aqui. Estou falando de quem? Um cara gente boa, um cara assim sensacional, alto nível, como diria o Bruno Henrique do Flamengo, outro patamar. Meu querido Mateusão. Tudo bem, beleza? E o cara começa a rir, bicho, já viu falando sério, cara. Outro patamar. Essa foi boa, Bruno Henrique. Tudo beleza, Mateus? Graças a Deus, caminhando, tudo em paz. Mateus, a vida é essa, né? A gente é igual a bicicleta, se parar de pedalar, cai, né? Não, por isso que a gente está aqui pedalando. Exatamente, e precisamos de mudar. Com certeza. Não adianta a gente querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Teoria não resolve, prática que resolve. Então vamos aprender hoje. Agora. Eu estou aqui para aprender, eu tenho certeza que você também é de casa e eu quero convidar aqui para nosso bate-papo esse convidado tão especial que você vai conhecê-lo agora. Ivan Abreu é psicólogo e palestrante. Ele é conhecido por sua profunda crença na transformação de vida das pessoas. Ele dedicou sua carreira a capacitar indivíduos a alcançarem pleno potencial e encontrar significado em suas vidas. Ivan teve a oportunidade de trabalhar com uma ampla gama de pessoas, desde crianças até idosos e em contextos diversos, incluindo hospitais, clínicas e instituições de ensino. Muito bem, meu querido Ivan, seja muito bem-vindo no nosso programa, tudo jóia? É um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Espero poder contribuir com tudo aquilo que eu caminhei nesse tempo todo de vida. Quanto tempo já aí de profissão? Caminhando com pessoas, 20 anos como militar, em torno de 30 anos caminhando com pessoas. Uau, uma experiência vastíssima aí para ir ao seu serviço, você de casa. Então, vamos aqui para essa nossa jornada de hoje, porque a proposta são ações práticas para mudar a vida. E dentro ali da sua expertise ali, que é até esse trabalho de transformação, nós acreditamos no princípio bíblico que nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a nossa mudança, para a nossa transformação, especialmente para a nossa salvação. E a gente está vivendo esse mundo aí, Ivan, onde o homem, o ser humano, está perdendo o seu valor. E muita gente não acredita em mudança, não acredita na transformação das pessoas, fica sempre ali parado naquele rótulo do que a pessoa era e não do que a pessoa hoje pode ser. Como que está aí para você esse trabalho? O que nos aponta aí para a gente falar, pessoal de casa? Então, em primeiro lugar, quando eu falo em transformação, eu tenho que revisitar o meu passado. Eu nasci numa família muito pobre no Rio de Janeiro. Meu pai era um agressor, ele batia na minha mãe como se bate em homem. E eu me tornei uma criança extremamente violenta. E eu fui para a escola, primário, e no 6º ano eu fui expulso da escola. Eu taquei uma cadeira na cabeça de um menino. E tinha tudo para ser um marginal. Eu não fiz o 2º grau, não queria estudar, nunca gostei de estudar e fui tocado da escola como uma praga que precisava ser extirpada. Então, a minha base muito pequena, dentro de uma família muito humilde e com muitos problemas graves. Só que eu encontrei com Jesus e decidi
segui alguns princípios muito básicos. Com quantos anos? Com 17 para 18 anos eu encontrei Jesus. Pô. E Jesus começou a transformar a minha vida de uma forma sobrenatural. Eu conheci uma pessoa e falou, por que você não estuda para ser militar? Eu falei, cara, não estudei nem para primário, como é que eu vou passar no concurso? Fui buscar um cursinho preparatório, apareceu uma pessoa que pagou esse cursinho para mim, e eu me dediquei a estudar de 7 da manhã às 10 da noite. E meu pai falou para mim, isso aí é fogo de palha, você nunca gostou de estudar, você não vai conseguir. Ficava no cursinho de 7 da manhã às 10 da noite. No meu primeiro ano de concurso, não passei. No segundo ano, eu passei num concurso com 100 mil candidatos entre os primeiros 50 classificados. Boa. Passei na Escola de Administração do Exército. E ali eu comecei a entender alguns princípios da transformação. E quando eu penso em transformação, eu olho para o Evangelho e vejo o primeiro milagre, qual que foi? Transformar água em vinho. Então, a minha base sempre foi transformação. Então, eu entendi que uma criança que tinha todo, para não ser nada e não ser ninguém, tinha uma sentença de morte, porque não estudava, não tinha Já nenhuma... tinha um destino selado, vamos dizer assim, Sim. né, Ivan? E aí eu experimentei a transformação, a primeira transformação na minha vida. E aí eu me formei na Escola de Administração do Exército, no ano de 1993. De lá eu servi em Salvador, Porto Alegre, Rondonópolis, Campo Grande, Rio de Janeiro. 2010 fui para o Haiti, no processo lá do terremoto. E participei da MINUSTAH. Então foi um processo de muita transformação, de ver aquelas pessoas com tanto sofrimento, mas com tanta capacidade de mudança. E sempre quando eu converso com pessoas sobre transformação, eu lembro do Haiti. Por quê? Eu conheço pobreza muito de perto. E no Haiti eu vi uma pobreza extrema. Só que a diferença é que eles não têm possibilidade de mudança como nós temos. Você não tem para quem pedir um sinal, você não tem como pedir um vizinho, você não tem como pegar no restaurante. Então, nem folha para comer se tem. E aí eu comecei a entender o processo de transformação e comecei a estudar profundamente o processo de transformação. A igreja é um marco da minha vida, foi um lugar que me deu oportunidades de falar em público, foi um lugar que me deu oportunidade de transformar a minha capacidade de leitura. Então, eu, logo como novo convertido, eu li o Novo Testamento em 6 meses. E fui a fundo no Velho Testamento, e no primeiro ano de convertido já fui convidado para ser professor da escola bíblica de uma igreja batista de Acari. E isso foi um marco na minha vida, e foi uma transformação muito grande. E eu me apaixonei pelo processo de transformação e decidi que a minha vida ela vai ter um único propósito: ajudar pessoas que querem se transformar. Só uma colocação. Você quer falar, Matheus? Não, pode falar, eu queria fazer uma pergunta. Porque quando você fala assim, a gente quer tirar, por exemplo, do pessoal de casa esse contexto de que a vida dele não serve para mim, porque foi tudo ali. Olha para você ver, teve alguém que falou, ele foi, deu certo. Mas você disse que não era feito aos estudos e num dado momento era 13, 15 horas de tudo, de 7 da manhã às 10 da noite, né? Isso. 15 horas ali de estudos e tal. Isso também foi doloroso para você, até encontrar, deparar ali o seu desejo de mudança com a circunstância. Seu pai mesmo era aquele que fazia o reforço negativo, né? Você não vai dar não, isso aí vai trabalhar lá que é melhor. Como lidar então com isso? Com o processo, a dureza do processo? Então, eu não entendi o processo. Confesso que no momento, ali 17 para 18 anos, não entendia e o que tinha acontecido, mas algo transformou a minha vida. E aí eu realmente consigo entender essa transformação da água em vinho na minha vida. Um cara que não gostava de estudar para um cara que começou a estudar. E ali eu comecei a sentir o impacto da transformação espiritual. E aí eu tive que tomar determinadas decisões. Eu não quero viver essa vida, eu quero essa. E aí eu decidi pagar um preço que é alto, foi muito alto. Transformação não acontece simplesmente em mágica, há uma decisão no processo de se transformar. E um tempo. Porque isso é importante, porque todo senhora que está nos assistindo, né, Matheus? A gente atende isso muito em gabinete, no nosso consultório também.
essa senhora, mas meu marido, ele já tem 1 ano que ele foi para a igreja, mas ele ainda fala palavrão, ele ainda está bebendo, ele ainda está fumando. Como se entendesse que esses processos acontecem na sua concepção ali de uma hora para outra. Também não é assim, né? Há um tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes deixa muito claro, Eclesiastes 3 deixa muito claro. Há um tempo para todas as coisas. Então, a gente tem que entender o tempo e o processo. O processo acontece com cada pessoa de uma forma diferente. Então, a gente precisa entender qual que é o processo de cada pessoa. Então, eu não acredito, eu fiz curso de coach na época e querendo entender como funcionava isso, e depois eu entendi que uma camisa M não cabe no PP, não cabe no GG, cada um tem a sua história, cada um tem o seu modelo. E aí surgiu a minha segunda grande transformação. Entendia que eu precisava conhecer mais, entendia que eu precisava buscar mais ferramentas. E aí eu fui buscar um curso de psicologia. E quando eu fui buscar um curso de psicologia, a primeira frase que eu ouvi no curso é: nessa altura do campeonato. Aí eu falei: que campeonato? O meu está começando agora. O meu campeonato são as minhas regras e o meu campeonato começa agora. Você estava na primeira rodada ainda, né? Na primeira rodada. O campeonato começou naquele momento. Deixa eu te perguntar, você falou que a primeira oposição que você encontrou foi no seu pai. Sim. Porque palavras podem destruir sonhos, né, meu irmão? Com certeza. Palavras podem te levantar ou te derrubar, né? Ainda mais de pessoas próximas. Pessoa que você mais quer um apoio na transformação, porque tem gente que está nos assistindo agora e que está vivendo com alguém que quer transformação, só que esse não entende, não apoia. E também tem gente que é o que está querendo a transformação e está querendo o apoio excessivo de quem não vai dar ele. Você não pode ficar preso no apoio que você vai ou não receber para transformar. É uma decisão muito pessoal, não é isso? No seu caso, o seu pai te fez, essa oposição dele, essa dúvida dele, na verdade, né? Te fez recuar, ou pelo menos pensar em recuar, ou te deu mais força para continuar? E aí foi um processo muito interessante que hoje eu aplico muito na psicologia, né? É descobrir a minha identidade. Então, quando eu olho no livro de João, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu falei: o meu pai agora é esse. E eu tenho uma herança. E aí eu fiz a minha identificação, a minha identidade a partir de agora. Eu tinha um pai celeste, um pai que me apoiava, um pai que me amava e um pai que me disse: tudo é possível ao que crê. Boa. E eu peguei para mim. Entendi. Olha aí. Agora vamos colocar aqui, Ivan, mais um quarto elemento aqui na nossa boa prosa. E esse agora está falando conosco de São Paulo, mas é um pastor lindíssimo, queridíssimo aqui da nossa Igreja Batista da Lagoinha, nosso querido pastor Adelson Raposo, nosso querido DJ Adelson. Meu querido pastor Adelson, que satisfação em revê-lo. Rapaz, falar com o pastor Serginho aqui na Rede Super, para mim é uma alegria, minha referência, o cara que eu amo e respeito demais. Que saudade estar falando com você, amigo. Saudade é toda nossa aqui. E olha só que timaço aqui. Tem o Matheus aqui e o nosso querido Ivan aí falando sobre esse tema. Agora, Adelson. Rapaz. Oi, pode falar. Pode falar, não. Alegria demais estar aqui com você. Na proposta do programa, são essas ações práticas para mudança de vida. Falando aqui do testemunho e da posição do nosso querido Ivan, a história dele. E esses contrapontos, essas barreiras aí, que às vezes fazem, que foi a pergunta do Matheus ali, né? Que às vezes paralisam ali o artista ali de poder fazer a sua mudança. Na sua história ou hoje na sua vida ministerial, como que você tem trabalhado para que o seu exemplo de vida chegue às outras pessoas no tocante à mudança? O meu testemunho de vida para trazer mudanças para as pessoas, isso? Nesse contexto? E até mesmo seu ministério mesmo, né? Essa graça que Deus te deu aí para estar cuidando de gente, e nem sempre os mais, né, vamos dizer assim, mais bem colocados, né? Cara, pastor Serginho, eu acho que o mais difícil hoje, o mais complicado da vida de um ser humano, que eu acho que é o primeiro passo para uma mudança, é a pessoa querer ser mudada.
Porque não adianta eu, como pastor, orar pela pessoa, impor as mãos sobre a pessoa, torcer para o sucesso da pessoa, se ela mesmo não consegue fazer uma autoanálise de quem ela está sendo. Quando a palavra de Deus fala que pelos frutos a gente vai conhecer a árvore, então chega um momento na nossa vida e eu mesmo preciso de analisar os frutos a qual eu estou produzindo. Debaixo desses frutos, eu mesmo tenho condições de até eu mesmo me julgar. Cara, eu acho que os frutos que eu estou colocando para fora aqui não tá legal. Então eu preciso agora de me readubar com a palavra de Deus, de me encher da palavra de Deus, para eu trazer essa transformação para a minha vida. Então eu acho que o primeiro passo para que uma mudança aconteça na vida de alguém é ele se analisar, olhar para quem ele está sendo e também olhar para quem ele deseja ser. Sabe? Então, uma das coisas que eu mais falo na minha vida, nos meus testemunhos nos altares, são esses. Eu fui pai com 16, com 17, com 18 anos, com a vida toda estragada, uma vida toda atrapalhada nessa área. Mas chegou aos meus 19 anos, quando eu fui para a igreja, eu tinha duas escolhas. Eu continuava a ser esse cara cheio de rupturas, um cara que feria os princípios, ou um cara que agora tem a chance de reconstruir a vida, de redesenhar a história. Então, o profundo disso tudo foi eu querer isso. E quando eu me abro a ser mudado, a ser transformado, a ser melhorado pela palavra de Deus, ser instruído por um pastor, ser discipulado por alguém, cara, é inevitável não acontecer essa mudança nas nossas vidas. Boa. Então, o maior problema que eu vejo das pessoas hoje é elas serem discipuladas, dirigidas, conduzidas, instruídas, para que alguém nesse processo também pode ajudar elas. Então, uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida foi eu permitir alguém me discipular, mesmo eu tendo um pai maravilhoso que me discipulou a vida inteira debaixo de muita honestidade, debaixo de muita graça, mas eu precisava de requerer esses ensinamentos e não só requerer, mas aplicar na minha vida. Adelson, deixa eu te perguntar. Na situação de uma pessoa que precisa ser transformada, tem duas vertentes, duas realidades. Aquela que se engana e engana todo mundo, ela sabe que ela precisa ser transformada, mas ela fica colocando a culpa no vizinho, a culpa na mãe, a culpa no pai, eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo, eu sou assim por causa daquilo outro. Esse realmente não quer transformação e é diferente do que você está falando. Porque você diz, a pessoa precisa fazer uma autoanálise. Né? Essa pessoa que está se enganando, ela pode morrer sem transformação nenhuma, porque ela sabe, só que ela põe desculpa. Né? Mas tem a outra pessoa também que quer transformação, que sabe que quer ser transformada, mas tem medo do novo. Porque o novo às vezes assusta. Por exemplo, eu preciso ser transformado, eu tenho que sair dessa casa. Eu preciso ser transformado, então eu tenho que sair desse relacionamento. Né? Um namoro, né? Mudar de estado, igual o Ivan. Mudar de cidade, mudar de estado, mudar de emprego. Ela quer ser transformada, mas o novo assusta. Como é que lida com esse susto, Adelson? Ô, pastor Mateus, isso foi um dos maiores desafios da minha vida. Porque para mim viver uma vida nova agora, eu precisava de largar todos os meus amigos de infância. Foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, porque eram pessoas que eu amava, eram pessoas que eu gostava de estar perto, mas de uma galera que estava desfocada para uma vida a qual eu queria. E eu tive que realmente parar e abandonar todos esses amigos. E na época eu fui muito mal interpretado, porque eles falam assim, agora você virou esses bobos da igreja que não dá ideia pra gente. Eu falei, não, cara. Eu continuo amigo de vocês, continuo amando vocês, mas eu tracei uma nova rota para a minha vida. E nessa rota, nesse momento agora, eu preciso de andar sozinho. Eu preciso de me enxergar, eu preciso de me valorizar, porque do jeito que vocês estão querendo viver aí, eu vou arrumar mais problema. E hoje, para mim, infelizmente, eu nem quis falar dessa forma com eles, mas eu falei assim, olha, eu sou tóxico para vocês. Então, por entender que eu não sou bom para vocês, eu prefiro agora andar um tempo sozinho, me recompor, me realinhar, e depois a gente volta à amizade, mas nesse momento agora eu preciso de focar. Então, a decisão mais difícil foi essa. Eu ter que abandonar brothers, sabe? Amigos que estudaram comigo. Mas, cara, a mentalidade dos caras não mudavam. E eu precisava de entender isso. Na verdade, eu já entendi isso há muito tempo, porque meu pai falava isso comigo todos os dias. Cara, olha o nível de amigo que você anda, e olha o nível, e olha
o que vai acontecer lá na frente. Então, essa foi uma das coisas mais difíceis. A segunda opção, Mateus, como você falou, e pastor Mateus, é o coração contrito. É um cara que reconhece, ele olha para dentro dele e fala assim, cara, realmente eu preciso de melhorar. É trazer também o reconhecimento para ele, como eu já falei, né? Ele trazer para dentro a responsabilidade para ele, falar, cara, eu estou errando porque eu estou errando, eu preciso de reconhecer que eu estou falhando e eu preciso de melhorar isso a partir de hoje. Boa. Perfeito. Agora, Ivan, dentro do que o Adelson passou, é um pouco da história dele, aqui já pegamos um pouco da sua história, são diferentes, mas convergem quase que no mesmo ponto ali. Como fazer, então, para a gente falar para o pessoal de casa, para o homem que está ali nos assistindo, sair dessa síndrome, vencer essa síndrome da Gabriela? Você conhece, Mateus, a síndrome da... Não? Eu morri assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Para manter essa vontade. Porque muita gente se falar assim, você quer mudar? Quero. Mas na primeira vez que a moita balança, sai correndo. Como fazer para manter, então, essa obstinação, essa perseverança? Ouvindo o pastor Adelson, eu gosto de pensar a respeito dessa decisão. E lembrar de um programa antigo do Silvio Santos, de uma cabine. Você troca isso por uma caixa de fósforo? Não! Ela está decidindo? Sim! Ela está decidindo, mas sobre qual influência? Então, muitas vezes, a gente não consegue tomar uma decisão por uma má influência que a gente está recebendo. E esse foi um diferencial na minha vida, né? Foi ouvir coisas de transformação, começar a andar com pessoas que queriam transformar, começar a me cercar. O Adelson já ali colocou quem já não queria, já não era bom. Não só quem ele estaria buscando, mas quem já não queria. É um ponto. E isso é importantíssimo a gente debater aqui, né? É sobre isso que eu queria até perguntar ao Ivan também, pelo que o Adelson disse, essa solitude, esse momento de ficar sozinho, qual é o papel e a importância disso para quem quer transformar? Porque às vezes você está tão cheio de informação, tão cheio de gente, que você não consegue mudar porque você está todo influenciado. Esse momento sozinho, o que pode gerar a mudança? Se encontrar. Então, quando a gente toma a Bíblia como uma bússola, a gente precisa entender o que essa bússola está nos norteando. E o principal autor dessa bússola, ele em vários momentos, ele fica o quê? Só. Sós com Deus. E esse a sós, para que você possa se conhecer. Então, quando eu descubro a minha identidade, eu preciso saber quem eu sou. Então, quando eu comecei o meu processo, eu tenho limitações, eu tenho falhas, eu tenho contextos. Eu comecei a enxergar quem eu era. Entendia que eu não posso me comparar com ninguém. Existem pessoas com contexto diferente. Entender as minhas dificuldades, as minhas dores, para que aí eu começasse a tratar as minhas dores e as minhas dificuldades. E foi nesse momento que eu estive só, que aí realmente eu pude entender. Eu tenho falha aqui, eu tenho falha na matemática, eu tenho falha em português, eu tenho falha aqui, eu tenho falha de caráter, eu tenho falha de tantas coisas. Então eu preciso tratar essas coisas. E foi nesse momento. Então, quando a gente consegue identificar dentro do processo da psicologia, né, a identidade, quem eu sou, estou ferido aqui, estou machucado aqui, preciso dessa ajuda, esse é o primeiro passo para quem quer mudar, tá? Saber quem você é. A partir da identidade, você começa a entender o que a psicologia ensina a respeito de percepção. Eu gostaria de pensar com vocês. Imagina se vocês tivessem um olhar com a capacidade de um microscópio. Vocês veriam germes, bactérias, ácaros. Como é que seria a vida de vocês? Comeriam alguma coisa? Beberiam alguma coisa? Dormiriam em algum lugar vendo ácaro? Não. Mas o fato de nós não vermos não impede deles existirem. E aí é o segundo ponto que é fundamental, a percepção. E aí eu volto para Jesus. Quando Jesus diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E o que ele me ensina? A forma com que você percebe o mundo muda a tua história. E aí eu remeto para Davi. O povo de Israel estava sendo o quê? Massacrado, humilhado, e eles estavam vendo um problema. Davi viu a mesma coisa, mas ele enxergou o quê? Uma oportunidade. E ele fala, se eu mato esse gigante, eu caso com a filha do rei, não pago mais imposto, é uma oportunidade. Então, quando você altera a tua percepção, que é fundamental para quem quer mudar, e isso a gente trabalha com vários exercícios de mudança da percepção. Problema, qualquer um enxerga. E eu treino muito no consultório a respeito de ver soluções em cada problema.
Cada problema vem disfarçado de uma grande oportunidade. E Jesus entregou uma chave maravilhosa. Quando ele encontra com Tomé, Tomé fala assim, eu só acredito se eu tocar. Aí Jesus entrega uma chave linda. Jesus falou assim, ok, Tomé, muito bom. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Olha a chave que Jesus está me entregando. Se você crer sem precisar ver, você vai ser feliz. E quando isso se aplica na prática? Santos Dumont, quando criou o avião, não tinha avião, mas ele creu, e aí ele foi feliz. O cara do Uber criou o Uber, não tinha Uber, e creu. O cara do iFood e tantas outras empresas criaram coisas que não existiam. Então, quando você começa a exercitar essa fé, e você começa a exercitar essa percepção, a tua vida muda totalmente diferente. Então, eu enxerguei um concurso com 100 mil candidatos, mas eu pensava, vão sobrar 99, porque uma é minha. Você não olhou os candidatos, você olhou a vaga, né? Exatamente. Agora aqui, só para a gente aqui liberar o Adelso. Adelso, contando aí com o seu poder de síntese aqui, a gente precisa chamar aquele intervalo, Amém. Você sabe como é que é? Dá seu recado aí para o pessoal de casa, essa palavra aí firme, para os homens do nosso Brasil. Pastor Serginho, a palavra que mais até hoje é guardada dentro do meu coração era o que meu pai me falava. 1 Coríntios 15:33. Não se engane, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Meu pai, se tem um versículo que está cravado na minha memória é esse. Meu pai me falava isso todos os dias. Adelso, as pessoas que você caminham vão ser o resultado de quem você vai ser no futuro. Não adianta a gente correr da psicologia também, porque a psicologia explica algo, que nós vamos ser a média das 5 pessoas que nós andamos. E quando eu comecei a intensificar isso, eu vi que se eu fosse a média dos amigos que eu andasse, eu poderia ser um problema para o futuro. E eu olhei para isso e falei, cara, não quero mais, eu quero ser transformado, eu quero viver algo novo, eu quero... Agora foi do dia para a noite? Não foi não, continuava indo nos cultos, ia para os pega de carro correr com eles, ia para os cultos, mas chegou um tempo e a palavra de Deus foi muito mais forte. Resistir o diabo, ele fugirá de você. Boa. Resistir essas tentações e um tempo eu consegui vencê-las e hoje estou aí caminhando para continuar sendo aquilo que Deus desejou e quer para mim e para você também que está nos assistindo. Aí, ó, mudança e vai mudando. Adelso, beijo grande aí para você no seu coração, na sua careca. Amo sua vida, meu irmão. Um abraço para a Úrsula aí também, para o Raposinho. Tamo junto, viu? Beijo no coração. É nóis. Tchau, tchau. Ivan, tendo despedido aqui do nosso querido Adelso, vamos tomar uma aguinha, mas daqui a pouco a gente volta aqui para o segundo bloco aqui, falando mais sobre essas atitudes práticas para essa mudança. Bora? Bora. Então, gente, intervalo rapidíssimo. Fica aí, não muda de canal não. É nóis. Agora é com eles aí de volta na sua telinha para te abençoar. Compartilha esse programa aí através do nosso canal do YouTube, assine lá o nosso canal, bota o sininho lá para você receber as notificações, acompanhe as redes sociais aí da Rede Super para você ficar bem informado. E o nosso programa tem essa missão de falar para o homem brasileiro. E o tema de hoje é ações práticas para mudança de vida. Porque tem muita mulher que chega, pastor, eu não aguento mais falar com meu marido, já tem 20, 15 anos lá que eu falo para trocar a torneira, ele fala, não, pastor... Aí, Ivan, esse é um ponto também importante dentro do contexto ali familiar, da autoridade paternal, da posição de liderança do homem. Às vezes, esse tipo de procrastinação, essa falha aí de deixar as coisas para depois, o que precisa ser levado em consideração para mudar esse jogo aí? Então, pastor, uma coisa que as pessoas gastam muita energia e é totalmente inútil é querer mudar o outro. A única coisa que a gente pode mudar no outro é a forma que nós o enxergamos. Então, muitas mudanças ocorrem quando nós mudamos. E aí a gente vai ver um rio, né? O rio não discute, não fica tentando mudar as pedras, ele simplesmente contorna. Então, a gente gasta uma energia muito grande querendo mudar esse marido que não... Muda a tua atitude. Essa esposa chata fica gastando cartão de crédito e tal. Então, a mudança muitas vezes acontece primeiro em nós para que ela possa se manifestar na vida das outras pessoas. Então, isso é muito importante, não ficar tentando uma mudança no outro, mas buscar uma mudança em nós. Como nós vemos aquele problema, quando nós enxergamos isso, talvez a forma de enxergar um problema, a gente possa encontrar uma grande solução. Você falou no bloco passado uma coisa que me chamou a atenção,
de enxergar a mudança. A autoanálise, a gente está falando disso o tempo todo. Como psicólogo, eu acho que é possível, o ser humano é capaz de realmente se enxergar, ou ele sempre precisa de um toque, ou ele sempre precisa de alguém falando? Porque às vezes, sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque vai no nosso gabinete lá, a pessoa querendo mudança na família, mudança na vida, e você fala as coisas que parecem meio óbvio. Para você mudar, você precisa fazer isso, aquilo. Aí a pessoa acorda. Mas na minha visão, assim, é óbvio. Aquela pessoa já teria que ter enxergado isso na vida dela. O ser humano, ele realmente é capaz ou ele precisa de um toque de uma outra pessoa? Então, o Saramago, ele diz que é necessário sair da ilha para ver a ilha. Então, no processo terapêutico, é esse processo que a gente ajuda a pessoa a sair de um lugar e ela possa se enxergar de uma forma diferente. E a gente tem uma dificuldade muito grande dentro do meio cristão a respeito da busca por um processo terapêutico. Verdade. Por quê? Terapia para maluco, terapia para quem está doente, e eu posso afirmar que é uma grande bobagem. E você pode ajudar muito nesse processo de enxergar, se olhar de uma forma diferente, trazer a pessoa para um outro ponto, porque eu gosto desse exemplo, né? Quando uma pessoa está no avião, ela vê o rio como uma poça d'água. E quem está no rio vê um rio. Então, se os dois, isso aqui é uma poça d'água, isso aqui é um rio, os dois estão certos. Só que a posição de ver o problema, de enxergar, é totalmente diferente. Então, esse processo de trazer muitas vezes para olhar da onde nós estamos vendo vai ajudar muito, né? Esse processo de autoanálise. A pessoa pode conseguir, mas não vê o todo, né? Não consegue. Não vê o todo. Ela pode conseguir uma parte, mas precisa de uma ajuda, né? Com certeza. Agora, o que acontece muito também, Ivan, a gente percebe, eu acho que isso é uma boa dica para o pessoal de casa, um bom ponto para a gente tocar, é essa condição de pessoas que se acomodam com a situação que está. Já casei, já conquistei a mulher, então eu fico barrigudo, eu não cuido, porque eu estou bem. Essa série de fatores ali que trazem essa cadeira de balanço e também aqueles que nos fazem olhar só para o retrovisor da vida, para o passado. O quanto que é importante também valorizar, por exemplo, um sonho. O senhor falou ali a respeito de começar a estudar já mais velho e tal, não é? Essas coisas assim, peraí, eu quero fazer um curso tal, eu vou fazer ainda que eu esteja... Mas esse olhar para frente, adiante, porque eu acho que isso também é um fator importante da mudança, não? Com certeza. O que acontece? Nós temos um sistema de crenças. Assim como você acreditou, talvez, no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, você também acredita que você não pode, que você não é capaz. E esse sistema de crença vai atuar na sua vida, fazendo você acreditar que você é isso e acabou. Então, há um sistema de crenças que vão te limitar a crescer. Provérbios 23, 7, né? Assim como imagina na sua alma, assim ele o é. O homem o é. Exatamente. Esse versículo é muito importante, porque o homem muitas vezes lê a Bíblia e não consegue entender. E aí ele não consegue perceber, como eu falei anteriormente, que ele pode se transformar, porque a crença está atuando. Por exemplo, eu recebi todas as palavras de maldição. Você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você é uma praga. E tudo isso foi gerando em mim o quê? Uma crença, que foi tendo que ser reconstruída de uma outra forma. Então, nesse processo de autoanálise, de realmente buscar a mudança e acreditar, é preciso escrever uma nova história. Vamos dar um tempinho aqui nas opiniões masculinas? Bora. Vamos chamar uma opinião feminina? Sensacional. No Agora é com eles, as mulheres têm voz. O Agora é com ela de hoje é com Milene Alcântara. Olá pessoal do Agora é com eles, a paz, tudo bem? Eu sou Milene, sou professora do Carisma e também faço parte do Rocket da Matriz. O assunto de hoje é transformação. Eu quero fazer com que você pense um pouquinho. Será que é possível ter uma vida transformada vivendo com os velhos hábitos? Será que isso dá certo? Lá em Romanos 12:2 fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será que a sua mente tem sido renovada pela palavra de Deus? E uma coisa eu quero que você reflita: será que de verdade a transformação é uma prioridade para você ou é somente um desejo do seu coração?
Porque se ela não for uma prioridade, você sempre vai postergar para o amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Você sempre vai deixar para depois a ação prática que você precisa fazer hoje. Mas, meu irmão, deixa eu te lembrar, não deixa que as frustrações do passado venham definir quais são as suas prioridades hoje. Lembra, você vai lembrar para o passado e vai ter esperança, você vai ter memórias que te tragam esperança e você vai ser extremamente grato a Deus por aquilo que Ele fez. Meu irmão, quando você olha para o amanhã, você tem expectativa em quem Deus é, porque você confia no caráter dele. Então você não se preocupa com o amanhã, você tem expectativa em Deus. Mas, meu irmão, quando você vive hoje, você entende que de verdade Ele é um presente de Deus para você e é uma oportunidade de Deus para que você tenha ações práticas que possam condizer com a vida transformada que você tanto deseja. Então, desfrute do hoje e tenha ações que condizem com essa vida que você tanto deseja. Que Deus te abençoe. Amém. Tô falando que tem que chamar opinião feminina, porque olha o tanto que enriquece aí o nosso programa. Com toda certeza. Mário, Deus te abençoe, Milene. Voltando aqui, Ivan, uma pergunta que eu tenho para fazer para você, que o Adelson disse e também ficou na minha cabeça aqui. Romper com pessoas ou com o passado. É necessário para transformações romper com pessoas, relacionamentos? Isso também tem um poder aí na transformação de alguém? Isso é fundamental. Nós não somos aquilo que nós fizemos, tá? Nós temos um mecanismo muito pesado que está preso a um passado, do que você foi, das atitudes que você foi. Então, pessoas que relembram o teu passado, eu gosto dessa frase, né? Não me procuro no meu passado, não moro mais lá. Boa. Então, a gente precisa entender que pessoas que remetem ao teu passado e ficam relembrando o teu passado, principalmente um passado negativo, são pessoas que não vão te acrescentar nada. Ou que ficam te prendendo ao passado, não é só remeter, prender ali, ó, fica, tá bom. Exatamente. E aí a gente precisa perceber isso e começar a fazer a seleção. Perfeito. Agora, então, é interessante, por exemplo, Jesus, no Evangelho ali de Mateus, no finalzinho, está lá, Jesus foi para ser batizado. Aí veio a voz do alto dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Capítulo 4, Jesus ali passando, foi levado para o deserto, depois de ter jejuado, tido fome, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aí veio a tentação nos sentimentos, nas necessidades básicas. Se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras virem pães. O mais interessante é que a primeira tentação não foi na necessidade física, que de pedra virar pão. Ele estava com fome, podia, mas não, o diabo disse o quê? Se tu és o Filho de Deus. Antes, Deus tinha dito e chancelado para todo mundo, esse é o cara, meu filho. E depois estava ali o diabo tocando nisso. Dentro dessas crenças que nós temos aí, Ivan, a gente tem que reconhecer, tem o nosso... Como que funciona essa linha aí do tempo e esse outro ponto para a gente... Então, na década de 60, Aaron Beck criou a psicologia cognitivo-comportamental. Então, o que prescreve alguns pressupostos da terapia cognitivo-comportamental? Pensamento gera sentimento e comportamento. E aí eu gosto de fazer um exemplo para a pessoa entender. Fecha teus olhos. Imagina um limão muito azedo e começa a espremer esse limão muito azedo na tua boca. E aí a pessoa abre os olhos, provavelmente ela sente uma acidez na boca. Por quê? Eu pesquei um pensamento que gerou um sentimento e um comportamento. E até inconsciente ali, enquanto eu usar, deve fazer até a careta, assim, né? Já do acidez. Então, esse é o processo, tá? Do Aaron Beck. Pensamento gera sentimento e comportamento. E quando a gente vai pesquisar, onde a Bíblia me mostra sobre isso? Lamentações de Jeremias 3,19 diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O apóstolo Paulo, em Romanos 12,2, ele diz: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em Gálatas, agora perdi o livro agora, quando Paulo fala, se há algum louvor nisso pensai. Filipenses 4:8. 4:8. Então, a gente trazer esse pensamento para que eu tenha um pensamento diferenciado, alterando o meu sentimento, e aí eu altero o meu comportamento. Essa é a ferramenta básica de transformação. Quando eu entendo essa ferramenta, então, quando a gente ouve a Bíblia falando de a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu ouço uma palavra,
quando eu vou gerar um pensamento que gera um sentimento e um comportamento. E aí você começa a ter as principais ferramentas de mudança práticas. Aprenda a pensar, porque pensamentos são como pássaros. Eu não posso impedir que pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. A gente fala muito de alimentação, né? Isso aí tem carboidrato, isso aí tem açúcar, isso aí tem gordura, mas eu não vejo pessoas se preocupando com o que elas têm alimentado os seus pensamentos. E muitas vezes esse pensamento é que vai gerar um sentimento de incapacidade, de impotência, um sentimento de procrastinação, porque o pensamento. E eu gosto de pensar como várias televisões, né? Vários programas. Você pode escolher ser edificado como um programa como esse, ou você pode ver um programa policial saindo sangue. Tem um controle remoto ali, né? Tem um controle. O controle remoto é seu ainda, né? Gente, que programa fantástico, Matheus. É isso que o programa aqui tem como objetivo, nos tornar homens, pessoas, cristãos ainda melhores, né? E eu tenho o privilégio de estar no meio aqui sempre de você e um convidado sensacional, estou aprendendo demais. Todo mundo me pergunta assim, e aí, Serginho, como é que tá? Eu sempre respondo assim, né? Normalmente eu respondo, estou melhor do que ontem e pior do que amanhã. É verdade. Sempre transformando. Gente, conversamos aqui no Nosso Agora com eles, com o psicólogo Ivan Abreu. Gente boa, já um parceiro nosso aqui. Ivan, sensacional. Obrigado por nos abençoar tanto e nos enriquecer. Show de bola. Me sinto um privilegiado, aprendi bastante. É uma honra estar aqui com vocês e poder cumprir o meu propósito, que é semear. Eu tenho um projeto na internet chamado Semear Cuidado, onde eu tento ajudar pessoas a buscarem ajuda psicológica, psiquiátrica, e me coloquei numa brecha para tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis a encontrar esse processo que é tão maravilhoso, que é a transformação. Boa. Ajuda tem essa mãozinha de ajuda, como o Matheus perguntou, existe, e nós estamos aqui para fazer esse favor aí, esse serviço de utilidade pública aí para você. Matheusão, bora? Bora. Bora? Gente, nós vamos embora, mas você vai estar aí na sua casa, tranquilo, é hora de relaxar, aproveitar e ruminar tudo isso que nós aprendemos aqui. Deus abençoe e até o nosso próximo Agora é com eles. E claro, não muda de canal não, a Rede Super existe para inspirar a sua vida. Deus abençoe, beijo, tchau.